A quem nos assiste, sejam bem-vindos. Esta é mais uma entrevista da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que busca trazer para todos os nossos colegas antigos alunos e, quando são assuntos de interesse geral, de todos os médicos e de toda a sociedade, assuntos que sejam, vamos dizer assim, didáticos, que venham nos ensinar alguma coisa, não só obviamente sobre a nossa faculdade, sobre medicina, mas sobre todo o exercício profissional, sobre toda a problemática social. É o que nós buscamos fazer aqui. Hoje, particularmente, eu estou trazendo aqui um arquiteto, um economista e um administrador hospitalar. E é uma alegria que eu tenho, por quê? Porque nós médicos sabemos que temos essa dificuldade mesmo. Ele vai mostrar para a gente que a gente sai da escola como uma freirinha, que não sabe o que é um alvará, não sabe o que é uma promissória, não sabe o que é coisa nenhuma, né? Professor Altair Soares de Oliveira, prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde. Vai ser muito útil falar com o senhor, já tenho certeza, e eu gostaria que o senhor se apresentasse. Ok. Quem nos fala é o professor Altair, tá? Eu sou, além de administrador, economista e arquiteto, perito judicial, e trabalho com legalização de empresas. Trabalho com todas as agências do governo, licenças para clínicas médicas, hospitais e uma série de dificuldades para profissionais, e resolver dificuldades para profissionais da área de saúde como um todo. E até você disse bem, né, a respeito das dificuldades que o médico tem no início de carreira. É muito comum eu receber ligações de recém-formados, inclusive encontro eles muitas vezes no Conselho Regional de Medicina, quando eles estão fazendo sua primeira, a retirada do primeiro documento para que eles possam trabalhar, ou pelo menos do provisório, o CRM provisório. Então a gente acaba naquele momento tendo uma convivência a partir de ali, até orientando dentro do próprio conselho, porque eles passam por muitas dificuldades. Eu sei, e eu digo para você um testemunho pessoal, não é só o recém-formado, não. Porque depois ele começa a trabalhar, consegue um patrimôniozinho, quer montar uma coisa maior, monta sem pé nem cabeça, seja na logística, ou na logística muito perfeito, porque afinal é o trabalho dele, mas aí vai fiscal lá e embarga e para tudo, e aquele investimento todo fica parado, porque não houve justamente esse provisionamento legal, essa coisa pré-avaliada. Você trabalha nisso há quanto tempo? Desculpa chamá-lo de você. Olha, eu faço isso há praticamente 36 anos. Tá? Essa parte, muitas vezes, quando eu administrava hospitais de grande porte, eu fazia isso para os amigos. Depois que a gente passou a coordenar uma das vigilâncias sanitárias de um estado aqui no Brasil, a gente passou a ter um trabalho mais com compromisso, com mais dedicatória ao desenvolvimento desse trabalho. E aí montei uma empresa e comecei a trabalhar, a princípio com a área de saúde, e depois evoluiu para uma série de segmentos. Né? Entendo. Eu vou agora fazer uma armadilha para você, porque eu imagino que nesses 36 anos você deve ter colecionado alguma história daquelas assim que fala, como eu disse, estava tudo pronto, mas não podia funcionar, ou coisa desse tipo, ou foi feito errado, ou teve que mudar. Você deve ter histórias assim. Né? Vou citar um exemplo mais simples. Nós fizemos, eu fui chamado para consertar um desenho arquitetônico que já estava praticamente pronto, uma clínica de cirurgia, né, ortopédica, e hospital dia. Sim. E aí os proprietários, um médico inclusive, renomado, ele me chamou, professor, eu preciso tirar a documentação da minha atividade médica ambulatorial com procedimento cirúrgico. Eu já disse até a atividade econômica, que é um hospital dia. Né? Eu falei, você não vai aprovar esse hospital. Começa pela resolução da diretoria colegiada número 50, que determina as medidas mínimas que tem que ter o centro cirúrgico. Ele não compreendia as medidas mínimas para o funcionamento da sala cirúrgica. Ou seja, se ele fosse fiscalizado, ele não ia abrir, ele ia ser fechado. Quer dizer, embora ele, para a atividade dele, entendesse que aquilo eram as dimensões necessárias e suficientes, mas existe uma normatização disso e, portanto, ele não ia passar. Sim, ele contratou um profissional, um arquiteto,
um senhor arquiteto, diga-se de passagem, só que ele desconhecia a legislação sanitária. E por falta desse desconhecimento, ele não deu o auxílio adequado. E aí coube a minha pessoa corrigir os erros, fazer mudança de obra, destruir alguma coisa, criar outra coisa. Isso dificultou muito a inauguração da empresa. Começar a atividade. Me corrija se eu estiver errado, mas nós temos aqui no Brasil um sistema que ele parece que por níveis de complexidade e não por especialidade. Não é isso? Então, quer dizer, se eu tenho uma clínica dermatológica, não é? Não importa que seja dermatológica, vai ser avaliado o nível de complexidade e aí serão feitas as exigências em relação àquilo. Sim. É bem isso. Conforme os procedimentos que eu vou executar, ela vai ser classificado por risco 1, 2 ou 3, ou baixa, média ou alta complexidade. E em cima disso, a gente vai determinar o modelo de funcionamento daquela empresa. Quer dizer, e os auxílios e as retaguardas que tem que ter? Tem que ter um hospital de retaguarda, se for nível 3, tem uma série de outras exigências. Exatamente. Aí, se eu tenho um centro cirúrgico, um hospital dia, obrigatoriamente eu vou ter que ter um convênio com um hospital geral, que vai me dar o suporte caso o paciente tenha um procedimento, uma queda na sua condição de vida, ele tem que receber uma assistência imediata. Por raro que seja, eu tenho que estar preparado para esse tipo de eventualidade. Não só com um local de retaguarda, mas também com uma empresa de ambulância especializada para fazer esse transporte do paciente. Ah, a ambulância também tem que estar disponível. E tem algumas outras coisas de arquitetura, rota de fuga, acesso de funcionários, né? Uma coisa bem... Por exemplo, vamos falar do centro cirúrgico, vai desde a ventilação até a iluminação correta dentro do centro cirúrgico para que o foco e a mesa cirúrgica possam ser levantadas com tempo, a tempo, sem haver problemas. Se houver falha de energia, tem um foco auxiliar que vai ter um equipamento que tem a sua uma bateria automática que vai dar suporte para terminar a cirurgia. Pelo menos aquela intervenção. Exatamente. Se for na parte de oxigênio, medicamento, controle de infecção, fluxos dentro das instalações. Então, tudo isso é necessário. Fluxo de material que entra, material contaminado, a saída, não pode ter cruzamento. A saída de resíduos, a entrada de medicamentos, a entrada de correlatos, a higienização da sala, a higienização dos equipamentos. Isso são procedimentos que têm que estar previstos antes da empresa funcionar. Se tiver anestesia, então, tudo isso aí em relação a medicamentos, a equipamentos e condições... Exato, os procedimentos operacionais padrões, os manuais de controle de infecção, manuais de funcionamento dos equipamentos, né? Os equipamentos também, os seus devidos laudos técnicos que provam que o equipamento está em pleno funcionamento, que está manutenido, que foi homologado, que é homologado pela vigilância sanitária, porque isso é um caso, não vou dizer quais, né? Mas eu já tive consultoria a médicos que eles compravam equipamentos de clínicas e esses equipamentos já estavam ultrapassados e já não tinham mais o seu número da Anvisa aprovado, ou seja, o equipamento ele já estava superado. Teoricamente não podia ser usado. Eu não posso vender um equipamento que eu comprei para a minha instalação, não posso comprar equipamentos usados, eu tenho que comprar equipamentos novos. Se eu for comprar usados ou que tenham sido recuperados, eu tenho que ter um engenheiro mecânico ou eletrotécnico que confirme o pleno funcionamento daquele equipamento, senão eu não posso ter ele no meu hospital, e nem na minha clínica, nem na minha... E ocorre o contrário também, quer dizer, eu achei um equipamento maravilhoso na Alemanha, resolvo trazer, consigo fazer chegar aqui, mas se ele não tiver homologado aqui também... Se a indústria lá fora não tiver boas práticas de Anvisa, ou seja, a fabricação dela não esteja aprovada pela Anvisa Nacional, ele não pode ser comercializado no Brasil. E utilizado pode? Nem utilizado, nem comercializado. Se eu trouxer, eu estou cometendo um crime. Eu estou trabalhando com equipamento que não é homologado. Embora ele seja o top do top, a coisa mais nova que tenha, mas se não foi homologado, eu estou... Se a Anvisa não homologou, se ela não deu o registro do produto e os testes necessários para aprovação dele, que a gente chama de ensaios, ele não pode ser nem comercializado, muito menos usado. Você me faz lembrar um fato que aconteceu comigo. Acho que eu estava em Atlanta, não sei onde eu estava. De repente eu vi, isso faz muitos anos que eu sou formado, há muito mais anos ainda. Eu vejo um aparelho, mas que era uma coisa maravilhosa.
A pessoa punha um documento lá em Estrasburgo e o documento aparecia no meu aparelho aqui. Era uma coisa espetacular. E por linha telefônica, sabe? Eu comprei aquele negócio e trouxe. Eu falei, que coisa linda. Chamava-se fax. Facsímile. Só que eu cheguei e só eu tinha fax. Ninguém mais tinha fax. Então não tinha para ninguém para mandar e nem para receber. Ou seja, o Brasil ainda não homologara na prática aquele negócio ali. E aconteceu que eu tive que esperar uns 8 meses para começar a poder fazer aquilo funcionar. Eu imagino que num equipamento médico isso aí seja um risco enorme, porque 8 meses para um equipamento médico não só é uma ociosidade muito grande, como o risco de ele se tornar já inadequado, né? Já se tornar... Ser superado é muito grande, né? Então, todos esses cuidados... Agora, uma coisa, isso é o lado que o médico até consegue visualizar, mas tem um lado que para mim sempre foi obscuro, quer dizer, obscuro difícil, porque a gente não encontra, você vai na secretaria, vai na Anvisa, não tem ninguém lá para te dizer o que fazer, o que não fazer. Me parece, se eu estiver errado também, eu estou fazendo mau juízo, mas que a ideia é assim, você faz, se estiver errado, a gente vai lá e fala para você que está errado. Não tem ninguém para te falar como faz. É assim mesmo? Exatamente. Quando a gente desovalar, porque para eu comer, no caso, no serviço de saúde, consultórios, hospitais, clínicas, eu não preciso da Anvisa, eu preciso da vigilância sanitária do município ou do estado, conforme o grau de risco. Tá? Então tem uma classificação que existe a RDC, a RDC no caso a legislação estadual, né? É uma CVS, né, que a gente chama, né? Essa CVS 1/2024 que determina quais atividades de prestação de saúde podem ser classificadas pelo município ou pelo estado. Tem uma classificação para isso. E daí tem um regulamento a ser seguido para que a empresa seja liberado a licença de funcionamento sanitário dessa empresa. Quer dizer, isso é a nível estadual? A nível estadual municipal? E municipal. Entendi. Feito isso, eu tenho controle. Daí eu vou fazer lá, eu tirei a licença do município ou tirei a licença do município pelo estado. Por exemplo, São Paulo. O município de São Paulo, ele fornece a licença. O município de Mogi das Cruzes, determinados complexidades, quem fornece a vigilância do estado no município de Mogi. Na ausência da entidade local, então começa isso. A vigia estadual. Até o Mogi tem a vigilância sanitária municipal, sim. Só que ela tem a complexidade 1, no máximo a complexidade 2. Não está apta para esse tipo de análise, exatamente. Esse tipo de homologação. É uma homologação mais complexa. Então, quando ele faz esse papel, ele legalizou-se no local, ele pode atuar. E tem determinadas licenças que são indeterminadas, o prazo de vencimento, tem outras que têm vencimento a cada 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Depende da atividade econômica de prestação de serviço de saúde que é escolhida pelo profissional médico. E fora isso, tem outras coisas também, quer dizer, a água é assim, 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 o gás é assim, 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 como você disse, tem que ter capacidade de continuar funcionando, pelo menos no centro cirúrgico, mesmo que falte a luz, né? Tem o corpo de bombeiros também, né? Vamos lá, vou citar um exemplo. Abre uma clínica de média complexidade. Então eu já começo ali com o quê? A licença de funcionamento da prefeitura. Daí, aprovei a licença de funcionamento da prefeitura. Daí eu vou buscar a parte de resíduos, que seria o que a gente chama de ANRURB. Coleta de resíduos sólidos do serviço de saúde, que só pode ser feito por uma empresa no município de São Paulo e fora de São Paulo por outras empresas credenciadas pelo município ou pelo estado. Sim. Daí tirei 2 licenças. Daí, feito isso, eu vou tirar o registro no Conselho Regional de Medicina, ou de odontologia, ou de enfermagem, ou de fisioterapia, mas o principal, se eu tiver uma atividade médica, eu sou obrigado a credenciar essa atividade médica no Conselho Regional de Medicina, ou seja, eu tenho que ter um médico que seja o responsável técnico pela empresa. Entendo. Senão eu não posso exercer atividade ambulatorial, nem hospital, nada disso. Tem outros profissionais, outros conselhos? Tem, mas o principal é o médico. Inclusive, o médico, para exercer a responsabilidade técnica de uma distribuidora de medicamentos, ele não pode
Ele não pode exercer a profissão de saúde. Ele tem que deixar a profissão de saúde e tem que ter um outro responsável técnico para ele dar seguimento. Ele não poderia ser responsável técnico de uma distribuidora de medicamentos. Como não pode ter uma farmácia também, como não pode ter uma farmácia, ótica, não. Né? Qualquer coisa que ele venda, que ele poderia produzir a demanda, ele não pode Ele não ter. pode. Na hora que chegar no Conselho Regional de Medicina, o jurídico do Conselho Regional de Medicina vai falar negativo, indeferido. Ele não permite. Tanto que as atividades econômicas que a gente coloca no CNPJ, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é o primeiro documento que a gente tira para exercer a empresa, para poder trabalhar com essa empresa. Nas atividades econômicas, que é o CNAE, tá? É o Cadastro da Atividade Econômica. A atividade econômica que eu vou exercer é consultório médico, ambulatório, consultas médicas, seja qualquer serviço de prestação de serviço médico. Eu vou ter que homologar isso no Conselho Regional de Medicina. E quando eu homologo, se eu tiver lá, por exemplo, gestão de serviço de saúde, eu tenho que fazer uma carta dizendo gestão de serviço de saúde médico. Daí o Conselho Regional aprova. Então, muitos médicos tentam, porque os contadores também, eles têm experiência na parte das atividades econômicas, só que eles não sabem o que acontece depois que eles geram. Então o médico vai muitas vezes lá, deu entrada, daí tenta registrar o médico, olha, essa atividade não pode, daí volta o processo, muda o contrato social, muda o CNPJ para depois dar entrada de novo. E daí o pobre do médico fica aguardando 3, 4, 5 meses para poder exercer a atividade dele. E tem uma coisa também de recolhimento de impostos. Se tem atividade com cirurgia, você pode ter uma redução de imposto, mas você tem que, de uma certa forma, provar que tem essa atividade lá dentro. Isso é coisa de contabilidade, mas tem também, né? Por enquanto, ainda é possível. Vamos ver com a mudança agora da parte de impostos, como é que vai ficar, né? Com o arcabouço que está sendo lançado aí. Mas, até hoje, o que acontece? Empresas ligadas à atividade hospitalar, elas têm uma concessão de 8% em alguns impostos. Tá? Em vez de recolher 16%, 20%, 25%, ele vai recolher apenas 8%. Então, por exemplo, geralmente isso nasceu para os hospitais, mas acabou abrindo brecha para clínicas de consulta, consultórios médicos, atividades como home care, instituição de longa permanência para idosos, e outras clínicas acabaram também se beneficiando de alguma dessa redução. Diminuição do imposto. Agora a gente não sabe como vai ficar depois que passar pela Câmara, né? Deputados, a votação agora, né? Se vai se manter, se não vai se manter, se houve alguma intervenção da base política, tanto no Senado como na Câmara de Deputados federais, se houve a manutenção desse imposto. Tá? Entendo. E no lado arquitetônico, vamos dizer, ou pelo menos da organização do local, existem todas aquelas outras exigências sobre rampa, escada, piso não que a pessoa não possa escorregar, corrimão, quer dizer, é coisa para arquiteto mesmo e para arquiteto especializado. Os arquitetos e engenheiros, né? Não podemos deixar os engenheiros de fora da categoria também. O grande problema é que existem duas normas. Aqui em São Paulo, cada estado tem uma norma de construção diferente. Tem isso também para ajudar. Tá? Então, por exemplo, São Paulo tem a 12.342, que cuida das funções básicas de construção. E a federal, RDC 50, né, de 2002, que é de autoria do Domingos Fiorentini e do Jarbas, dois falecidos, um arquiteto especializado em área hospitalar, o outro arquiteto, médico, administrador hospitalar, meus professores, falecidos, excelentes profissionais, né? Um também formado pela USP, é o Domingos Fiorentini, é da casa. Então, eles deixaram um legado e ninguém conseguiu modificar isso até hoje. Então a legislação RDC 50 continua funcionando. Então quando eu vou montar uma clínica dermatológica, uma empresa de estética, um home care, uma instituição de longa permanência para idosos, eu vou depender da RDC 50. Um hospital de média, baixa ou alta complexidade, né, conforme a quantidade de direitos, que pode ser de 50,
100, 200, até 800 leitos, como no caso de alguns grupos que nós temos aqui em São Paulo, principalmente. Então, todos esses hospitais, eles estão regidos pela RDC 50 e pelas complementações estaduais quanto àquele funcionamento. Os municípios, geralmente, porque é muito difícil criar dificuldades, eles se baseiam apenas na parte ambiental. Ou seja, eu vou ter que ter autorização da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município, ou da CETESB estadual, ou dos órgãos ambientais em outros estados, que vão determinar se eu posso ter um hospital lá. Por quê? O hospital, se eu tiver lavanderia própria, eu vou gerar produtos de contaminação à água. Se eu tiver resíduo hospitalar, eu também vou precisar tirar esse resíduo. Então, são coisas que mexem com o meio ambiente. E hoje, a questão ambiental no Brasil como um todo está sendo muito exigida. Exatamente, o ESG. Então, tem esse questionamento. Então, antes de eu abrir a clínica, eu preciso ver a viabilidade do local. Será que aquele local onde eu vou montar a clínica, o meu consultório, o meu ambulatório, o meu hospital, pode existir aquilo lá? Será que o local tem quantidade local de estacionamento, veículos, ônibus, condições para que eu tenha aquela clínica para poder atender? Eu cito, por exemplo, uma grande empresa aqui na Avenida Brasil. Eles precisavam tirar o alvará de funcionamento, não saía de jeito nenhum. Uma empresa muito famosa aqui em São Paulo, não vou citar o nome, mas com muita dificuldade. E ela tinha ela prestava não só serviços para grandes convênios particulares, mas até concedia gratuidade 5% para pessoas que necessitavam da sociedade, como benefício da sociedade. E não era liberado o auto de licença de funcionamento ou a licença de funcionamento da prefeitura. Tinha vigilância sanitária, tinham todas as condições, só que não tinha. E não funcionava. Não, estava funcionando, só que receberam multas e multas. Foi um trabalho muito complexo para regularizar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui que tem tudo a ver até com quem nos assiste. Monta-se um consultório já há 30 anos atrás, onde havia uma certa tolerância, uma fiscalização mais branda, menos exigências, nem existia o conceito de day hospital, essas coisas todas. E cresce, vai criando complexidade, etc, etc, etc. Eu pergunto, a fiscalização, você me fala de tudo aquilo que vai ser feito daqui para frente. Faça o projeto arquitetônico, faça a avaliação da condição ambiental, mas e aqueles que vêm vindo? Há uma tolerância ou multa neles e pronto? Bom, existe uma legislação, né? A lei veio antes, os advogados sempre falam, se você tem desconhecimento da lei é porque você quer. Você tem que ter conhecimento da lei. Então, a mesma coisa que o setor público fiscalizar, as autoridades sanitárias, elas também pensam desse modo. O que elas pedem? Quando eles fiscalizam, eles dão um prazo para que a pessoa apresente adequação. Caso seja uma situação muito grave, ou esteja ocorrendo uma não conformidade... Quer dizer, que haja risco de que haja risco do paciente, eles lacram imediatamente. Entendo. Tá? Então, como eu tinha falado, né? A ANLURB, né? A autolicença de funcionamento, em sequência a licença sanitária, né? Depois os conselhos regionais devidos, que é o Conselho Regional de Medicina, o outro conselho, e também o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES. Daí, com isso pronto, eu estou praticamente autorizado a trabalhar. Mas, para conseguir, se eu vou precisar do memorial do que eu vou fazer de obra, dos manuais de controle de infecção, dos procedimentos operacionais padrão e também dos regulamentos técnicos internos das clínicas. Porque tudo isso eu tenho que ter, porque vamos supor, uma cirurgia plástica, ela não foi tão bem executada, ou o paciente foi muito bem executado, só que o paciente não gostou do resultado. Consequentemente, ele entra com uma ação indenizatória. Se você não tem aqueles documentos e todo aquele sistema montado, você não tem uma proteção jurídica. De alguma forma, você está irregular. Você está irregular e pode acabar pagando uma indenização. Até o próprio seguro pode não te cobrir nesse momento. Exatamente. Né? E faltou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Mas, geralmente, quando o médico pega num ponto, ele vai pegar um prédio comercial, alguma coisa, verifica primeiro se tem AVCB. Porque se não tiver AVCB, ele não pode pegar. Que é do Corpo de Bombeiro. E se o prédio também tem a BITS, ou seja, ele foi construído, está autorizado já está regularizado pela prefeitura para ele funcionar.
Porque tem muita gente que faz aquelas obras faraônicas, só que você vai ver, ela não tem autorização, não tem licença de construção. E nessa altura, para o médico, para o empresário, etc., não tem que falar eu não sabia. Não, porque é por isso que existe, eu estava falando estudo de viabilidade. Isso é importantíssimo, que ninguém faz. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Estudo de viabilidade é o principal. Eu preciso verificar se aquela atividade econômica pode ser realizada naquele local. E se aquele local não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma irregularidade no imóvel. Seja no que se faz agora, seja no que se pretende fazer no futuro. Porque às vezes existe um... Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta capciosa. Sim. Se fosse passar a régua agora em São Paulo, eu sei que vai dar um chute aí, porque talvez ele não exista essa estatística. Quantos por cento estaria regular? Vamos começar pelo ABC. Regular. Pelo ABCB. Pelo ABC. Vamos o ABCB, uma licença que só o Corpo de Bombeiro cuida. Hoje pode colocar aí 40% dos imóveis irregulares comerciais no estado de São Paulo. Só em termos de Corpo de Bombeiro? Só de Corpo de Bombeiro. Só de Corpo de Bombeiro. E a fiscalização, eles só tomam atitude quando a fiscalização bate. Sim, entendo. E é uma e o número de fiscais hoje, mesmo pelas subprefeituras, não é suficiente para fiscalizar tanta irregularidade. Quer dizer, se a gente somar o Corpo de Bombeiro, mais o recolhimento de resíduo, mais a viabilidade, mais o projeto arquitetônico, mais o funcionamento da coisa, mais as autorizações, alvarás, licenças e etc., como a pessoa pode estar incorrendo em mais de uma ao mesmo tempo, vamos dizer que nós temos 10% está em ordem, o resto... Tem alguma coisinha? Uns 80% totalmente. Que então, não 20% está em ordem. 20% está regular. O pior é que eu falo que os órgãos fiscalizadores são o menor problema. Quando se fala em saúde, existe a Delegacia de Saúde Pública na São João, que é uma delegacia de polícia com poder de polícia e fiscaliza. Elas não costumam autuar, dar multa, não. Elas já executam o fechamento da empresa e o início de um processo judicial, ou seja, um boletim de ocorrência, né? Um levantamento da irregularidade da pessoa. Ela responde não isso tem nada daquela história de avisar, de dizer corrija não. Isso, nada. Se ele chegar no local e tiver com alguma irregularidade que coloque em risco o paciente ou o cliente que está sendo atendido lá, eventualmente ela pode já é um boletim de ocorrência, ela conduz o proprietário ao distrito e o responsável técnico, que geralmente é um médico, sim, para o distrito também. Então é uma situação. E agora eu vou fazer um testemunho pessoal. Algum fiscal vai acabar brigando comigo, mas na secretaria, lá na vigilância, lá não sei aonde, não tem esse rigor todo. Você chega lá, não é aquele predinho bonitinho, com tudo direitinho, mas tudo bem, não precisa responder, mas é um fato. Ou seja, nós temos uma lei que chegou antes, né, da possibilidade da realização daquilo tudo. Tem que ir chegando lá. Eu vou ter você vai falar um comentário aqui, que eu quero que os secretários de saúde do município de São Paulo e do estado de São Paulo me ouçam, tá? Vamos dizer assim, 30%, sendo um número baixo, considerando os coordenadores de vigilância sanitária que a gente conhece em São Paulo. Hoje, 30% pelo menos estão totalmente irregulares para poder fazer uma cobrança de uma regularidade numa instituição de serviços de saúde. E eu posso conversar aqui com o coordenador da Vigilância de São Paulo e com outros coordenadores de municípios vizinhos, eu tenho como provar isso que eu estou falando. Só que aí cabe a eles fiscalizarem e verificarem isso. O que eu acho certo, a fiscalização. E os secretários de saúde têm que dar muita atenção à autoridade sanitária, porque a autoridade sanitária na Secretaria de Saúde geralmente ela é desprezada. Ela é colocada como aquela pessoa que atrapalha o serviço. E eles é que garantem que os hospitais fiquem vazios, porque a atitude profissional deles, quando autua ou impede um serviço irregular, eles estão beneficiando a saúde pública como um todo. Porque eles são os vigias de um alimento contaminado, de um médico que não tem autorização para trabalhar, ou um falso médico, um falso profissional. Eles são a nossa segurança. Eles fazem que
a qualidade da prestação de serviço de saúde seja exigida, mesmo eles não tendo um ambiente para isso. Mas não é por culpa deles, é por culpa dos secretários de saúde que deixam ou esquecem a vigilância sanitária. Ou às vezes não tem verba, ou às vezes traz um problema antigo que não está resolvido. Na verdade, eu sempre entendi assim, existe o ideal e existe o possível. Sim. Nós estamos com um possível ainda muito longe do ideal. Temos que chegar lá, mas ainda é difícil. Mas né? É uma crítica que eu faço porque a saúde pública, se ela tiver a vigilância sanitária bem abastecida, tranquila, a saúde pública diminui o número de atendimentos. Ah, sim, sem automaticamente. dúvida. E já entra em outros que é a prevenção, né? Básica, essa coisa, toda uma orquestra que tem que se afinar e se organizar para que a gente chegue numa excelência. Né? Eu digo que os coordenadores das vigilâncias sanitárias dos municípios, aqui pelo menos do estado de São Paulo, eu posso citar outros municípios no Brasil todo, que a gente atende todo o Brasil, há sempre um empenho de eles fazerem o melhor, mesmo sem ter as ferramentas. E normalmente não tem mesmo, Não né? tem. Não tem, né? É como acontece em pronto-socorro, quer dizer, às vezes se culpa o médico por uma coisa, mas eu falei, fazer o quê? Eu não tenho raio-x, eu não tenho um jeito, eu tenho pouca enfermagem, eu tenho isso, não tinha nem leito. Agora vem dizer que o cidadão se deu mal por culpa do médico. Não que eu queira isentar os médicos, mas é todo um contexto, todo um conjunto de coisas, né? Onde você como dizer, sobe o sarrafo, né? Pede nota 8 para todo mundo, mas não tem condição de tirar nota 4, né? Precisamos dar meios para que isso aconteça. Realmente é isso. A gente vê o serviço público em si, a gente vê o empenho do médico. Eu trabalhei muito tempo em empresas em hospitais públicos, a gente, tanto como chefe de segurança ou como fazendo auditorias, a gente vê a dificuldade que os médicos têm. Eu digo que é um número de atendimentos muitas vezes superior à capacidade do médico de atender. E quando você pega um médico que fica 24 horas dentro do hospital, até 48 horas às vezes, né, em outros estados. Até porque se não chega quem vai rendê-lo, ele não pode sair. Pode sair. Né? Então ele trabalha no seu extremo. E aí é que é importante o Conselho Regional de Medicina estar fazendo essa verificação das instituições, tanto públicas como privadas. E exigir também. Duas coisas que me ocorreram. O senhor me falou que tem cursos, o senhor dá cursos sobre esse... Hoje eu tenho cursos para uma série de profissionais, de arquitetos que vai desde a RDC 50, curso de gestão de instituição de longa permanência, gestão de home care, né, que é atividade médica ambulatorial, que é a atividade de atendimento no domicílio do paciente, cursos de auditoria médica dentro de hospitais, ensinar o médico a faturar, ensinar o médico a fechar a conta para passar por convênio. Consegue fazer ali uma consultoria, uma monitorar. Sim. Você vê, eu vou já falar para você, acho que a associação vai fazer contigo um convênio para você dar desconto para os nossos associados, porque isso aí interessa para todo mundo. A gente faz 6 anos de faculdade, mas não aprende nada disso aí. O que eu disse no começo da conversa, a gente sai de lá achando que o mundo é o ideal e não é o ideal, né? E também o senhor, pelo que vejo, escreve livro. Sim, recentemente. Esse aqui é um livro sobre os segredos de como montar uma empresa de home care. Home care. Com a nova legislação. Tá cada vez mais. Mudou. Agora é 917/2024. Mudou lá em setembro. 24 agora? E o livro já está pronto? Já está pronto. Na realidade, eu já vim escrevendo o livro há muito tempo. Eu ia lançar esse livro em agosto. Daí eu fiquei sabendo, através de um amigo da Anvisa, professor, o Almirante Barros vai mudar a legislação. Eu falei, então vamos esperar mudar antes de eu lançar. Daí, quando ele mudou, né, eu já tinha alguns parâmetros, porque a gente auxiliou nesse trabalho, né, teve um envolvimento com isso. Daí, quando saiu, eu tive o trabalho de fazer então você a leitura e já coloquei atualizou ele para isso aqui. Então, no mercado, ultimamente, da área de domicílios, atendimento domiciliar, a gente tem aí o mais atualizado. E é uma área que tem crescido. Sim, eu tenho muitos médicos donos de home care, né? Então, eles têm muita dificuldade aí, né? Como é que eu vou tirar o valor, professor, que eu faço? Daí a gente auxilia eles a montar a empresa, tira a documentação para eles. Em alguns casos, eu dou até consultoria comercial e operacional de como deve funcionar. Sim. Porque como eu administrei 3 grandes hospitais, depois hospitais gerais, depois hospital de cuidado paliativo, daí eu fui
comecei a desenvolver um trabalho em home care. Eu fui executivo de mais de 8 empresas de home care e montei mais de 40 em todo o Brasil. O home care ele acaba dando assim um suporte para os planos de saúde, para a saúde pública, tudo mais, porque barateia o custo, geralmente, muitas vezes em relação à internação hospitalar, né? Eu digo que não só barateia o custo, como é uma coisa que auxilia o médico. Por quê? O médico, quando o paciente está no hospital, a gente sabe. Eu trabalhei em hospitais que tinham 80 anos. Imagina um hospital, o esgoto de um hospital de 30 anos, a ventilação interna de um hospital de 30 anos, o que a gente vive, né? É como os médicos dizem, professor, o bicho de casa acostumado contigo. Os bichos do hospital são novos e você é novo para ele. Ele toma antibiótico no café da manhã. Exatamente. Então, os médicos mesmo aconselham, porque só quem pode dar alta médica para o paciente para o home care é o médico. Ah, tá. Ele não pode sair sem que o médico fale, olha, ele está com alta para ir para casa home care. Ele pode ir para o home care. Entendo. E o home care é uma complementação, porque o hospital, muitos donos de hospital vão ficar bravos que eu vou falar. Como administrador hospitalar, eu falo isso com tranquilidade. O hospital ele ganha na movimentação, no fluxo do paciente, no turnover não no de tempo de internação. Ah, Quanto maior a hotelaria do meu paciente, maior o meu custo operacional. Só que eles esquecem esse detalhe. E o convênio também fala, esse paciente não sai do hospital... Também pressiona para sair. É que nem estacionamento. A primeira hora é 40, depois a segunda hora é 20, a terceira Exatamente. é 5. Né? Só que a recuperação do paciente no seu lar é muito boa. Mas é lógico, tem que fazer uma avaliação do lar. Será que a família está psicologicamente preparada para o paciente ficar lá? Será que a empresa que vai assumir o home care tem condições de dar um atendimento devido ao paciente? E isso o médico, quando ele vai fazer a alta para o home care, ele tem que verificar. E geralmente verifica. E esse livro aqui, posso ver? Por favor. Trata desse assunto aqui. Exatamente. Trata desde o desenho técnico até... Você vai dar também um desconto para o pessoal da associação. Ó. Sim, sim. Eu estou pechinchante hoje porque eu tenho que lutar pela associação. Pô. Tá? Quem estiver pensando, ou tiver caso, ou tiver qualquer coisa assim, está aqui. Ó. Muito obrigado, professor. Muito bom mesmo, viu? Eu vou manter o seu contato, sem dúvida. Possivelmente até venha lhe pedir para dar alguns esclarecimentos a mais. Gostaria, sim, que o senhor abrisse para a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina alguma via de acesso facilitada. Sim, né? Sim. Porque a gente sabe, o investimento é grande e errar custa muito caro. Sim, então, é por isso que eu acho muito interessante essa nossa entrevista, porque hoje o médico não basta simplesmente ser um bom médico, tratar bem, etc, etc. O médico é um empresário hoje, né? Sim. Normalmente ele é um empresário. E ser empresário no Brasil, ser médico já é coisa para maluco. Ser médico empresário, então, tem que ser meio fora da curva, porque é complicado. Professor, eu quero lhe agradecer ter vindo aqui, quero lhe agradecer o esclarecimento. Eu sei que tem matéria para falar aí sem fim, né? Por isso vale a pena consultar quem sabe. Quero agradecer a todos vocês que nos deram atenção nessa entrevista, nesse podcast. Mais uma vez, repito, né? Sugerir e também nos criticar, tá? Vai corrigindo o nosso rumo aqui. Professor, muito agradecido. Por favor, fique à vontade para a sua última mensagem. Agradeço a participação, aos médicos que estão nos visualizando, e eu vou deixar um link para contato, quando se tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou eu ou o meu departamento técnico vai poder auxiliá-los. Geralmente sou eu, porque eu digo que eu não tenho clientes médicos, olha que eu tenho muito médico como cliente. Eles são amigos, então eles ligam lá, eu tô com a encrenca aqui, o que eu faço? Daí eu oriento, porque como administrador hospitalar a gente viveu muitas encrencas, né? Então a gente tem facilitação em auxiliar o médico. Né? Maravilha, agradeço sim, porque eu tenho certeza que você vai ter muita gente pedindo, me orienta nisso, me diz naquilo, independente, logicamente, do seu trabalho, que você vai colocar lá as condições. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem.